Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Então, no último vídeo aqui que a gente está fazendo, desse capítulo 3 do livro de Epidemiologia Básica, a gente vai falar do fator de confusão. O fator de confusão é outro grande problema nos estudos epidemiológicos. Ao se estudar a associação entre a exposição a uma determinada causa, o fator de risco, e a ocorrência da doença, o fator de confusão pode ocorrer quando existe uma exposição no estudo que está associada com a doença ou com a exposição em estudo. O problema aparece se esse fator estranho, por si só determinante, ou fator de risco para a doença, encontrar-se desigualmente distribuído entre os subgrupos expostos. O fator de confusão ocorre quando o efeito de duas exposições, fatores de risco, não for diferenciado, levando à conclusão incorreta de que os efeitos são devido a uma variável e não a outra. Para ser fator de confusão, duas condições devem ser satisfeitas. A variável de confusão deve ser associada com a exposição, mas não ser consequência dela, e está associada com o desfecho, independente da exposição. Ver a seguir na figura 3.10. Então aqui a gente tem a figura 3.10, fator de confusão, relação entre ingestão de café, exposição, doença cardíaca, desfecho, e uma terceira variável, hábito de fumar. Então, a gente tem a exposição, que é a ingestão de café, que pode levar a uma doença cardíaca. Ela pode estar associada com a exposição, mas não uma consequência desta, com a variável de confusão, o hábito de fumar. Então, a gente tem aqui a seta apontando para os dois. E a gente tem também o hábito de fumar associado com o desfecho, independente da exposição, que é a ingestão de café. Então, a gente tem a associação do hábito de fumar também com a doença cardíaca. O fator de confusão resulta da distribuição não randômica do fator de risco, tanto na população quanto na amostra, levando a uma estimativa errada do efeito. Ver quadro 3.7. Quadro 3.7, fator de confusão, difícil para controlar. O termo confusão vem do latim confundere, significando junção ou mistura. O fator de confusão pode ter uma influência muito importante nos resultados de um estudo, causando até mesmo mudança na direção aparente de uma associação. Uma variável inicialmente tida como protetora pode, após controle para confundimento, ser identificada como fator de risco. O interesse nos fatores de confusão deve-se ao fato de eles poderem criar uma situação de aparente causalidade, quando na verdade não existe. Para uma variável ser considerada um potencial fator de confusão, ela deve, obrigatoriamente, estar relacionada à ocorrência de doença, isso é, ser um fator de risco, e com a exposição sob investigação. Assim, em um estudo sobre exposição ao radônio e ao câncer de pulmão, o hábito de fumar não será um fator de confusão, se o número de fumantes for idêntico entre os expostos e os não expostos ao radônio. Nesse sentido, o fator de confusão pode parecer um viés, mas, na verdade, ele não resulta de um erro sistemático do delineamento da pesquisa. A classe social e a idade são frequentemente fatores de confusão em estudos epidemiológicos. Uma associação entre elevados níveis tensionais e doença coronariana pode, na verdade, representar mudanças concomitantes nas duas variáveis, que ocorrem com o aumento da idade. O potencial efeito da idade como fator de confusão deve ser considerado e, quando isso é feito, parece que os níveis tensionais elevados aumentam de fato o risco da doença coronariana. No exemplo da figura 3.10, o fator de confusão pode ser explicado pela relação demonstrada entre o consumo de café e o risco de doença coronariana, uma vez que o consumo de café está associado ao hábito de fumar cigarros. Pessoas que tomam café estão mais propensas a fumar do que pessoas que não tomam café. É também sabido que o fumo é uma das causas da doença coronariana. É possível que a relação entre consumo de café e doença coronariana reflita somente uma associação causal entre o hábito de fumar e doença coronariana. Nessa situação, o fumo confunde a aparente relação entre café e a doença coronariana, porque o fumo está relacionado ao consumo de café e é um fator de risco para aqueles que não consomem café. Controle dos fatores de confusão. Vários métodos estão disponíveis para controlar os fatores de confusão. Esses métodos podem ser utilizados tanto no delineamento do estudo,
quanto na análise dos resultados. Os métodos mais comumente empregados para controlar fatores de confusão no delineamento de um estudo são randomização, restrição e emparelhamento. Durante a análise dos estudos, os fatores de confusão podem ser controlados por estratificação, modelagem estatística. Randomização. A randomização, aplicável somente nos estudos experimentais, é o método ideal para assegurar que as potenciais variáveis de confusão sejam igualmente distribuídas entre os grupos que estão sendo comparados. O tamanho da amostra tem de ser suficientemente grande para evitar a distribuição randômica inadequada dessas variáveis. A randomização evita que ocorra associação entre as potenciais variáveis de confusão e as exposições que estão sendo consideradas. Restrição. Uma das formas de controlar os fatores de confusão é limitar o estudo a pessoas que apresentam uma característica em particular. Por exemplo, em um estudo sobre os efeitos do café na doença coronariana, a participação nesse estudo poderia ser restrita a não fumantes, removendo assim qualquer potencial fator de confusão resultante do hábito de fumar. Emparelhamento. Nesse caso, os participantes dos estudos são selecionados de forma a assegurar que as variáveis de confusão sejam igualmente distribuídas nos dois grupos de comparação. Por exemplo, em um estudo de casos e controles sobre exercícios físicos e doença cardíaca coronariana, cada paciente poderá ser emparelhado com um controle de mesma faixa etária e sexo, a fim de evitar que essas variáveis atuem como fator de confusão. O emparelhamento tem sido amplamente utilizado nos estudos de caso e controle, mas pode levar a problemas na seleção dos controles, se os critérios de emparelhamento forem muito restritos ou muito numerosos, o que é chamado sobreemparelhamento. O emparelhamento pode ser caro e demorado, mas é particularmente útil quando não há perigo de sobreposição entre casos e controles, como ocorre quando os casos são mais velhos que os controles. Estratificação. Nos grandes estudos, é usualmente preferível controlar fatores de confusão na fase analítica ao invés de fazê-lo por ocasião do delineamento do estudo. Esses fatores podem ser controlados por estratificação, que envolve medida de força de associação em categorias homogêneas bem definidas, estratos, das variáveis de confusão. Se a idade for um fator de confusão, a associação pode ser medida em, por exemplo, grupos de 10 anos, se o sexo ou grupo étnico for um fator de confusão. A associação é medida separadamente para homens e mulheres ou em diferentes grupos étnicos. Vários métodos estão disponíveis para resumir a associação global e produzir uma média ponderada das estimativas calculadas de cada extrato separadamente. Embora a estratificação seja conceitualmente simples e relativamente fácil de fazer, é frequentemente limitada pelo tamanho do estudo e não pode ajudar no controle simultâneo de muitos fatores de confusão como, na maioria das vezes, é necessário. Nessa situação, modelos estatísticos multivariados são necessários para estimar a força de associação durante o controle simultâneo de mais de uma variável de confundimento. Um grande número de técnicas estatísticas estão disponíveis para essas análises no capítulo 4. Validade. A validade expressa a capacidade de um teste de medir aquilo que se propõe a medir. Um estudo é válido se seus resultados correspondem à verdade. Quando isso ocorre, não existe erro sistemático e erro aleatório é o menor possível. Figura 3.11 indica a relação entre o valor verdadeiro e os valores medidos para baixa e alta validade e confiabilidade. A gente tem aqui então a figura 3.11 com a validade e a confiabilidade, sendo a confiabilidade alta e baixa aqui na vertical e a validade alta e baixa aqui na horizontal. A gente tem um valor verdadeiro com os valores medidos, tendo uma validade alta e uma confiabilidade alta. Valor verdadeiro nessa área, sendo os valores medidos em outra área, sendo a validade baixa, mas a confiabilidade alta, já que todos os valores medidos estão bem próximos uns dos outros. A gente tem um valor verdadeiro nessa área mais central, e com a validade alta e a confiabilidade baixa, já que apresentam intervalos semelhantes, então uma boa validade, mas estão distribuídos entre todo o espaço da linha. Então, uma confiabilidade baixa.
E a gente tem aqui uma validade baixa e uma confiabilidade baixa quando a distribuição está normal e também o modo como se distribuem, os locais onde se distribuem também não está adequado. Então, esse é um estudo que apresenta uma validade e uma confiabilidade baixas. Com baixa confiabilidade e mais alta validade, os valores medidos se espalham, mas a média dos valores medidos está próxima do valor verdadeiro. Por outro lado, uma alta confiabilidade ou repetibilidade das medidas não assegura validade, uma vez que todos os valores podem estar distantes do valor verdadeiro. Há dois tipos de validade, interna e externa. Validade interna. A validade interna de um estudo diz respeito ao grau no qual os resultados de uma observação estão corretos em relação a um grupo particular de pessoas que estão sendo estudadas. Por exemplo, a medida da hemoglobina deve distinguir com precisão indivíduos com anemia conforme critério definido no estudo. A análise de sangue em diferentes laboratórios pode produzir diferentes resultados por causa de erro sistemático, mas a avaliação das associações com anemia, quando medida por um laboratório, ainda pode ter validade interna. Para um estudo ser útil, o mesmo deve ter validade interna, embora um estudo com total validade interna possa não ter nenhuma consequência em virtude dos seus resultados não poderem ser comparados com os de outros estudos. A validade interna pode ser afetada por todas as fontes de erro sistemático, mas pode também ser melhorada através de um bom delineamento e prestando atenção aos detalhes do estudo. Validade externa. A validade externa ou generalização é a extensão na qual os resultados de um estudo são aplicados para pessoas que não participam dele, ou, por exemplo, para laboratórios não envolvidos. A validade interna é necessária e mais fácil de ser alcançada, mas não garante a validade externa. A validade externa é o controle de qualidade das medidas e o julgamento sobre quanto os resultados de um estudo podem ser extrapolados. Isso não requer que a amostra do estudo seja representativa da população de referência. Por exemplo, evidências de que um efeito de baixo nível do colesterol no sangue em homens é também relevante para mulheres requer um julgamento sobre a validade externa dos estudos entre homens. A validade externa é auxiliada pelo delineamento do estudo, que examina hipóteses claramente estabelecidas em populações bem definidas. A validade externa de um estudo é garantido se os resultados similares forem obtidos em diferentes populações, ou seja, se tiver consistência. Capítulo 5. Questões éticas. Questões éticas dizem respeito a todas as ações e políticas certas ou erradas, leais ou desleais, justas ou injustas. Dilemas éticos aparecem frequentemente na prática epidemiológica e os princípios éticos governam não somente a conduta dos epidemiologistas, mas também de outras atividades humanas. Um guia básico de condutas gerais para pesquisas em humanos será discutido no capítulo 11. As pesquisas e o monitoramento são essenciais para assegurar que as intervenções em saúde pública não resultem em danos à população, como ocorreu em Bangladesh após a instalação de reservatórios. Quadro 3.8. Todos os estudos epidemiológicos devem ser revisados e aprovados por um comitê de ética. Ver capítulo 11. Os princípios éticos aplicados à pesquisa e à prática epidemiológica incluem consentimento informado, confidencialidade, respeito pelos direitos humanos, integridade científica. A gente vai ver agora o quadro 3.8, conforme foi dito ali em cima. Consequência não intencional, arsênico em reservatórios em Bangladesh. A instalação de reservatórios para melhorar o padrão de água consumida e as condições de higiene em áreas rurais de Bangladesh nas últimas décadas tem contribuído para o controle de cólera e outras doenças empíricas transmitidas pela água. Embora atualmente 95% da população confie na qualidade das águas desse reservatório, nenhuma contagem de micróbios, metais pesados ou substâncias tóxicas foi realizada nos estágios iniciais da implantação desses reservatórios. Somente em 1985, quando o médico do oeste de Bengala, Índia, começou a observar pacientes com sinais de intoxicação por arsênico, pigmentação cutânea e uma taxa aumentada de diferentes tipos de câncer,
é que os reservatórios foram examinados. Cerca de 30 milhões de pessoas, aproximadamente um quarto da população de Bangladesh, estavam consumindo água com alto teor de arsênico. Todas as possíveis intervenções para baixar o consumo de água com arsênico, fornecer água através de bombas, tratamento da água no domicílio e na comunidade, desativar os reservatórios contaminados, etc., são de alto custo e requerem manutenção contínua e monitoramento. Atualmente, não há nenhum programa nacional para reduzir os níveis de arsênico nos reservatórios. Consentimento informado. O consentimento informado, livre ou voluntário, deve ser obtido dos participantes dos estudos epidemiológicos e eles devem preservar o direito de abandonar o estudo em qualquer momento. Entretanto, pode ser impraticável conseguir o consentimento para se obter informações de registros médicos. Nesses casos, assim como em qualquer pesquisa, os epidemiologistas devem respeitar a privacidade dos participantes e garantir sempre o caráter confidencial das informações prestadas. Os pesquisadores são obrigados a dizer a todas as comunidades o que eles estão fazendo e por quê, além de devolver os resultados dos estudos e sua significância para as comunidades envolvidas. Todas as propostas para os estudos epidemiológicos devem ser submetidas aos comitês de ética institucionalizados antes de serem iniciadas. Confidencialidade. Os epidemiologistas têm a obrigação de preservar a confidencialidade das informações obtidas para seus estudos. Isso também se estende para o direito de uma pessoa obter informações sobre outras. Como informações provenientes dos registros médicos, registros de casos e arquivos de dados são geralmente confidenciais, os epidemiologistas devem obter a permissão antes de começar a acessar esses dados. Sobre os direitos individuais. Podem ocorrer conflitos nos estudos epidemiológicos entre os interesses de um grupo e interesses individuais. Um exemplo é dado pelos esforços realizados para limitar o impacto na saúde pública do HIV/AIDS. Cuba obteve sucesso em combater a disseminação do HIV/AIDS por testar indivíduos em risco e separar as pessoas infectadas da população geral. Outros argumentos de que os direitos humanos individuais são chave para prevenir a infecção porque a disseminação da doença foi facilitada pela sua recusa. Por exemplo, em muitos países, as mulheres não podem se recusar a manter relação sexual sem proteção. Além disso, a maioria dos comportamentos que colocam o indivíduo sob o risco de contrair HIV/AIDS ocorrem de maneira privada, além do alcance do Estado. Esforços no nível coletivo, visando modificar o comportamento de pessoas vulneráveis, são pouco prováveis de alcançar sucesso, a não ser que seus interesses sejam preservados. Integridade científica. Todos os cientistas têm o potencial de agir de maneira não ética, talvez em parte pela pressão para o sucesso. Os epidemiologistas não são imunes ao comportamento não ético. Os exemplos incluem resultados de pesquisas aparentemente influenciadas por conflitos de interesse e a publicação de dados inventados. A minimização do comportamento não ético requer vigilância por parte dos comitês de éticas e maior atenção dos revisadores das publicações. O treinamento e a orientação dos epidemiologistas devem incluir uma abordagem profunda sobre a questão. Aqui no fim do capítulo, traz as questões para os estudos e, por fim, as referências utilizadas para a construção do capítulo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Qualquer dúvida, sugestão, crítica ou opinião, vocês podem deixar aqui nos comentários. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.